Meu nome, para quem não me conhece, eu sei que a pastora Rosângela já me apresentou. Eu quero agradecer em especial o convite da pastora Rosângela, do pastor Ricardo. A gente teve um momento ali dentro e é tão gostoso. Eu estou vindo lá da Zion, de São Paulo. Nasci no Nordeste, tem nordestino, sempre tem nordestino. Onde estão os nordestinos? Olha aqui! Turma! Olha aqui. Eu sou paraibana. Tem paraibana aqui nesse lugar? Não tem paraibano, só eu. Tem pernambucano. Pernambucano tem. Tem mais de onde, do Nordeste? Sergipe, Rio Grande do Norte. Muito bom. Enfim, volta, né? Eu sou de São Paulo, da Zion, a gente acabou de chegar dali. E é tão gostoso quando a gente vem para uma outra igreja, que não é a Zion, mas a gente se sente família. Essa é a beleza de você fazer parte do corpo de Cristo. Você não está na tua igreja, mas você está na tua família. Então, em 15 minutinhos que a gente ficou ali, foi tão gostoso, a gente se sentiu tão família e compartilhamos daqui das nossas dores, das nossas alegrias, dos nossos desafios como pastores, como pais, muitas vezes. Né? Eu sou casada com um japonês, pena que meu marido não veio. O japonês mais gato que vocês já viram é o meu marido. E é engraçado porque quando eu conheci o Lucas lá no Nordeste, né, não tinha japonês no Nordeste, não existia japonês no Nordeste. E minha mãe falou assim para mim, e aí minha filha, você achou ele bonito? Eu falei, mamãe, não sei, ele é japonês. E quando o Lucas foi passar férias, as pessoas paravam e falavam assim, ele fala português? Eu falei, fala e está entendendo o que você está falando. Posso tirar foto com ele? Eu falei, ele continua te entendendo. Mas a gente está casado, nós estamos casados há 18 anos, vamos fazer mês que vem, daqui a 2 meses, a gente faz 18 anos. Temos 2 filhos, o Mateus com 16 anos, a Bianca com 12 anos. Eles não puderam vir, mas eu deixo aqui o meu abraço da minha família para vocês e o abraço da Zion também para vocês. Vieram junto comigo o Ítalo e a Júlia. Fique de pé, por favor, deixa a igreja conhecer vocês. Hoje, o Ítalo e a Júlia, eles são os líderes do G52, do Ministério Infantil lá na Zion, então abraçaram esse desafio esse ano. Olha só como eles estão felizes, dá um sorriso, Obrigada, e está comigo também a Natália. Nath, fica de pé, por favor. A minha mão direita, o meu braço esquerdo, a Natália tem nos suportado mesmo nesse apoio ministerial. Obrigada, Nath, mais uma vez, pode sentar. E hoje eu tenho a incumbência aqui de falar de algo que realmente queima o nosso coração, que é sobre crianças. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Ótimo. Quem aqui tem filhos adolescentes? Quem aqui tem crianças ao seu redor? Acho que todo mundo, né? Você convive em família. Você convive na igreja, você já viu uma criança correndo por aqui. E vocês vão de concordar comigo que existe uma batalha pela vida dessas crianças e desses adolescentes hoje em dia. Na minha infância, na minha adolescência, não era algo tão escrachado, não era algo tão claro, essa batalha pela mente das nossas crianças. Tem uns 3 meses, a gente teve uma reunião com diretores de escola e eles falaram, olha, está tendo um surto, de verdade, dentro das escolas, onde as meninas estão se apresentando e elas estão acreditando que todas elas são homossexuais. E que os meninos também. Então, virou um lugar que você é estranho por ser heterossexual dentro das escolas hoje, por conta de toda uma política de incentivo a tudo isso que a gente tem visto lá fora. Então, a gente tem visto as nossas crianças e os nossos adolescentes tendo batalhas na sua mente em quem eles são. E quando a gente está lendo a Bíblia, né, a gente vê muito claro uma sequência do ser, fazer e ter. Então, quando Jesus, ele nasceu, ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele cresceu numa família. E quando Jesus estava ali às portas de começar o ministério dele, lá em Mateus 3,17, tem o batismo de Jesus. E como eu dou aula no Ministério Infantil, eu vou fazer perguntas para vocês, vamos ver se vocês conseguem responder. Escola dominical agora. Jesus está no batismo, ele está sendo batizado. Quem que batizou Jesus? Olha, muito pastor, você está de parabéns. João Batista está ali batizando Jesus e vem uma voz do céu, vou perguntar desse lado agora, vem uma voz do céu que diz, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, quando Deus ele vem para Jesus, Jesus já tinha feito algum milagre?
Não, ele já tinha começado o ministério dele? Não, então ele não tinha feito nada. Ele já tinha tido vitória na cruz? Não, ele também não tinha tido nada. Ele apenas era. E Deus, ele afirma o ser de Jesus. Deus não fala assim, eis o meu filho que vai fazer milagres. Eis o meu filho que vai tirar o pecado do mundo. Eis o meu filho que vai ter vitória na cruz. Ele não fala nada disso. Ele fala, eis o meu filho amado. Ele reafirma o ser de Jesus. Para que depois Jesus soubesse o que ele vai fazer e o que ele teria. Quando termina Mateus 3,18, começa o capítulo 4 de Mateus. E lá, Satanás vai tentar Jesus. E é interessante que Mateus 4,4 fala que o diabo chega para Jesus e fala o seguinte, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. E Jesus, ele responde para Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. E olha que interessante, Satanás, ele vai para Jesus e fala, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus era filho de Deus? Sim. Ele está falando uma verdade? Sim. Mas ele está falando uma meia verdade. Jesus não era só o filho de Deus. O que Deus falou para Jesus minutos antes no batismo? Eis o meu filho amado. O que o diabo faz? Ele rouba a palavra amado. Ele fala, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele rouba de Jesus a palavra amado. Ele quer roubar a identidade de Cristo. Não mais um filho amado, mas um filho que precisa performar para mostrar que é filho. Você precisa fazer algo para mostrar quem você é. E ali Jesus responde a Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. E Jesus está falando, não, meu Pai me falou que eu não sou só amado, eu não sou só filho, eu sou um filho amado. E eu não preciso fazer algo para te provar algo, eu sei quem eu sou. Então, quando a gente entende isso e a gente entende a arma que o diabo tem de atacar identidade, ele vai fazer você focar em quê? No fazer ou no ter. Então ele vai falar para você, você tem que fazer algo, ou você precisa ter algo para ser filho de Deus, para descobrir quem você é. Por isso que hoje a gente tem a geração TikTok. É a geração que foca no ter. Ter seguidor, ter fama, ter audiência, fazendo literalmente qualquer coisa, né? Não é verdade? Você vê aqueles vídeos do TikTok, é literalmente qualquer coisa, sem saber quem são. Hoje a gente tem uma geração de crianças e adolescentes que não sabem mais se são meninos ou meninas, por exemplo. Eles estão confusos no seu ser. E o Senhor quer que a gente se levante, eu e vocês, aqui como adultos, adolescentes, jovens, que a gente possa se levantar e levar para as pessoas quem elas são. Porque quando a gente sabe quem nós somos, a gente não vai fazer qualquer coisa. E a gente não vai ficar focado só em ter. A gente vai entender quem nós somos para aprender a dizer não para quem precisa dizer não, para dizer sim para aquilo que o Senhor quer que a gente diga sim, para que a gente possa realmente fazer aquilo que o Senhor tem para a gente fazer e ter no momento certo aquilo que a gente precisa ter. Tem jovens aqui? Vamos lá. Quem tem medo? Os solteiros aqui, levanta a mão. A turma dos solteiros. Por que vocês têm vergonha, gente? Vai lá. Ó, a gente pergunta para o casado levanta a mão assim, os solteiros levantam a mão assim, ó. Ó, eu vejo vocês. Tá, vocês são solteiros. Um parêntese nessa ministração, já que eu estou falando sobre transformar essas pedras em pães. Quem dá pão é o Senhor. Quem dá pedra para transformar em pão, quem é? Quem que oferece pedra para ser transformada em pão? Fala bem alto para mim, quem é? A Bíblia também fala, Jesus fala, né? Qual é o pai que o filho pede pão e dá pedra? Jesus não falou isso? Então, quem oferece pedra, quem que é mesmo? O diabo. Deus dá o quê? Pão. Então, vamos encerrar aqui namoro missionário. Ah, mas pastora Jaque, Deus me falou que se eu namorar com ele, ele vai ser transformado. Se eu namorar com ela, ela vai ser transformada.
Meu amor, quem dá pedra é Satanás. Deus dá um pão fofinho, cheiroso e gostoso. Então, solteiro, fala para a pessoa do seu lado, abre o olho. Deus não dá pedra. Chuta que é laço. Como que é, pastor? Como que é? Tem que esperar mais. Deixa o Senhor transformar a gente. Né? Tá bom? Então, hoje, o que eu vou falar com você? Nem comecei a pregação ainda, gente. Hoje a gente vai falar sobre como realmente proteger as nossas crianças no ser, fazendo com que elas sejam aquilo que o Senhor chamou para elas serem. E o que o Senhor chamou os nossos filhos para serem? Abre tua Bíblia em Salmo 127. Olha só o que a Bíblia diz sobre os nossos filhos, ou as crianças do Ministério Infantil. Glória a Deus, eu fiquei sabendo hoje que aqui na igreja a gente tem 80 crianças vindo no domingo e 300 crianças em célula. Nossa, gente, isso é demais. Crianças sendo discipuladas durante a semana. Isso é incrível. E olha o que fala aqui em Salmo 127. Diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Olha aqui comigo. A Bíblia está dizendo, ou a palavra do Senhor está dizendo que os filhos são herança. Herança é algo bom ou ruim? Muito bom. Todo mundo quer ganhar herança. Agora, você pode fazer só duas coisas com a herança. Ou você investe, ou você desperdiça. Vocês conhecem alguém que recebeu uma herança e não soube lidar bem com todo esse dinheiro que recebeu e desperdiçou tudo e ficou sem nada? Quem conhece gente assim? Mas também tem pessoas que recebem bem uma herança com sabedoria e discernimento, ele consegue cuidar, investir e multiplicar aquilo que recebeu. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que os nossos filhos são como herança, ou seja, é algo bom ou ruim que o Senhor deu? Algo muito bom. Então, por mais que talvez o teu filho, a tua criança, ou você mesmo, nasceu numa situação que não foi tão fácil para a tua família, você precisa entender que você é uma herança. Os teus filhos são uma herança, é algo bom e você não pode desperdiçar. E nós, como pastores e líderes da igreja, a gente precisa entender que essas crianças, quando vêm para a nossa igreja, elas são heranças do Senhor. E a gente não pode desperdiçar essas vidas. A gente precisa investir. Por isso que eu amo vir em igrejas onde os pastores entendam a importância do ministério infantil e investem no ministério infantil. Porque eles estão investindo em heranças do Senhor. Só que quando a gente vai aqui para o versículo 4, diz o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O 5 diz: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear ou enfrentar os inimigos à porta. Pausa aqui. Então os filhos são herança e eles são também o quê? Fala comigo, flechas. Flechas na mão de um covarde, flechas na mão de um guerreiro. Opa, peraí. Então, os meus filhos, eles não são um bolo de célula manipulável, completamente indefeso, completamente desprotegido, que eu preciso simplesmente esconder atrás de mim para sempre. Não. A palavra de Deus está dizendo que eles não são esse tipo de coisa. Eles são o quê? Flechas. O que é uma flecha? É uma arma. É uma arma a longo alcance. É uma arma afiada. Agora, também fala que os pais ou as pessoas que carregam essas flechas são covardes? São o quê? Guerreiros. Então, nós como pais, nós não fomos chamados a vivermos debaixo de medo. Você já viu um guerreiro medroso? Não é um guerreiro. Um guerreiro que não está preparado para a guerra. Um guerreiro, ele precisa ser forte. Ele precisa ter uma cabeça boa. Ele precisa conhecer bem o seu general. Já viu uma pessoa ser um guerreiro que não confia no seu comandante? Ele vai conseguir ir para a guerra? Não vai. Agora, quando a gente sabe quem é o nosso comandante, quando a gente sabe que a gente precisa ser forte, para ser um guerreiro você precisa treinar. Certo?
Não adianta ter um guerreiro, como a gente fala no Nordeste, mufino. Aquela coisa miúda. Não adianta. Guerreiro tem que ser forte. Vocês já ouviram essa palavra? Mufino? Anota aí, ó. Mufino. É o menino Todes, sabe? É mufino. Deus nos chamou. Não é isso? Faz sentido para vocês, gente? Vocês estão comigo? Amém. Pastor, tá tudo bem? Tá bom. Forte, guerreiro, guerreira, que está pronto para a batalha. Agora, do que se forma uma flecha? A flecha, ela é de madeira. Ela já nasce na árvore já pronta? Claro que não. Ela precisa ser moldada. Ela precisa ser afiada. E aí a gente precisa discernir o quê? Tempo. Às vezes a gente está pegando o nosso filhinho de 3 aninhos, que é um raminho tirado de uma árvore, e você está falando para ele, você é uma flecha, você tem que ir lá para a escola e pregar o evangelho para todo mundo. Mas ele ainda não foi afiado. Calma. Respeita o tempo. Há tempo para tudo. E a gente precisa discernir como um guerreiro o tempo de preparar essas flechas. Porque se você pegar um gravetinho que não foi afiado, que não foi direcionado, e colocar ele para ser uma flecha, o que vai acontecer? Vai se quebrar, vai se machucar, não vai atingir alvo nenhum e vai ser pisoteado pelas pessoas. Por isso que a gente precisa discernir tempo. Por isso que Jesus, ele não foi com 3 aninhos no templo, né? Jesus ficou muito bem guardado até os 12 anos de idade dele, quando ele aparece pela primeira vez, conversando com os fariseus ali no templo, e depois ele aparece só aos 30 anos de idade. O que ele estava sendo... Por que ele ficou escondido todo esse tempo? Ele estava sendo afiado, preparado. Por isso, quando as pessoas falarem para você, mas você está colocando o seu filho numa bolha, você fala, tô mesmo. É verdade. E está tudo bem. Mas seu filho precisa ter celular como todo mundo. Seu filho precisa estar no YouTube, no Instagram, no TikTok, junto com todo mundo. Primeiro, minha mãe ia responder o quê? Você não é? Você não é todo mundo. E outra, você está numa fase de preparação. Muitos pais erram por não discernir tempo. Por não discernir que os nossos filhos precisam ser preparados, aguçados, afiados, para quando eles estiverem na idade certa, ser essa flecha certeira que a gente aponta e ela vai, independente da força do vento, ela encontra o alvo. Só que para isso precisa de um guerreiro forte e posicionado para afiar essa flecha e direcioná-la para o caminho certo. Um bom guerreiro não é aquele que esconde as flechas na aljava. Um bom guerreiro é aquele que tira a flecha na hora certa e tem um alvo certo. Por isso hoje eu vim aqui preparar guerreiros. Bora lá? E a primeira coisa para você ser um guerreiro forte e posicionado para afiar essa flecha é fazer o seguinte, fala comigo, agir. Agir com fé. Bora. Agir com fé. Muito bem. Como pais e mães cristãos e como também líderes de ministério infantil, onde Jesus ele é o nosso general, nós não somos chamados a viver segundo os nossos olhos naturais, nós somos chamados para viver segundo os nossos olhos espirituais. Porque se a gente olhar com os olhos naturais, a gente vai falar, Maranata, vem Jesus, eu quero ir para o céu, acaba com tudo isso. E, gente, Jesus não vai voltar nem amanhã, nem depois. Tem muita gente para conhecer o Evangelho ainda. E o nosso chamado é trazer o céu na terra. Então, quando a gente entende isso, eu quero que você abra agora e marque na sua Bíblia, Marcos 5, 21 a 44. Vamos ler junto comigo. Marcos 5, versículo 21, fala de um pai. E aqui eu vou usar a história de Jairo. E a gente vai se imaginar no lugar de Jairo, não só como um pai natural, mas também como um pai espiritual, tá bom? Como responsáveis pelas nossas crianças ali na igreja e como responsável pelos nossos filhos também. E diz o seguinte, Marcos 5, 21.
Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre elas para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com Jairo. É tão interessante, a gente sempre aprende a seguir Jesus. Mas aqui, Jesus seguiu Jairo. Jesus foi com Jairo para o lugar de dor dele. E o interessante é que Jairo está com a sua filha prestes a morrer em casa. E a Bíblia diz que Jairo, ele corre até Jesus. Ele vai buscar socorro para aquele que poderia dar o socorro para sua filha. Ele vai buscar socorro na pessoa certa. E Jairo, ele chega para Jesus e ele já chega pedindo? Não, a Bíblia diz que Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus. Primeiro, Jairo adora, reconhecendo o senhorio de Cristo. Reconhecendo quem Jesus era como o Messias. Jairo, ele era um fariseu, estava aqui, ele era lá da sinagoga, mas aí ele corre para Jesus e ele reconhece, ele se prostra, ele adora a Cristo, antes de falar qualquer coisa. Depois que ele adora, ele pede. Então, se a gente quer realmente afiar flechas, como um bom guerreiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente age em fé, é entender a importância da adoração. O reconhecimento do senhorio de Cristo nas nossas vidas. E sempre correr para o lugar certo. Hoje existe uma batalha por idolatria. E isso não existe só de hoje, mas hoje existe muita idolatria, principalmente dentro da igreja. Tem a idolatria do sentimento. Ai, se eu não sentir, eu não vou. Se eu não sentir, eu não faço. Tem a idolatria da psicologia. Se o meu terapeuta não falar, eu não faço. Se a minha terapeuta não falar, sim ou não, gente? A gente precisa começar a destronar ídolos. Não estou querendo desprezar o trabalho da psicologia, mas a psicologia não pode ocupar o lugar de Deus. O sentimento não pode ocupar o lugar de Deus. Sabe, divertidamente, onde as emoções estão no controle da vida da Riley? Está errado aquilo. Um cristão nunca a emoção está no controle. Jesus Cristo está no controle. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos e viver isso também. Então, quando Jairo ele corre, ele se prostra para Jesus e ele fala: vem, salva minha filha está morrendo. E a Bíblia diz que Jesus vai com Jairo. Então, imagina que está uma multidão, Jairo corre, se prostra, Jesus presta atenção para Jairo e Jairo e Jesus eles começam a andar juntos. Jairo estava cheio de fé? Com certeza. Para ele ter feito tudo isso, tinha ou não fé no coração de Jairo? Sim, mesmo com uma situação difícil. Mesmo no mundo de hoje, com toda essa loucura, a gente não pode abandonar a fé. Jesus está conosco, Ele é real, Ele caminha conosco. E Ele está junto conosco no meio da nossa dor. Só que existe um processo. E nesse caminhar, acontece um negócio no meio dessa caminhada com Jairo. O que acontece? A cura de uma mulher enferma. Aí vem aqui, ó, grande multidão o seguia, comprimindo. Então estava Jesus caminhando com Jairo e mais um monte de gente. Aconteceu certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha que interessante. Quantos anos a filha do Jairo tinha quando ela adoeceu? 12 anos. Quantos anos aquela mulher estava com a hemorragia? 12 anos. Então, quando começou a alegria de Jairo, começou a tristeza da mulher. Só que Jairo não conhecia a mulher. Ele não sabia quantos anos ela estava. Jairo passou 12 anos alegre. Ela passou 12 anos sofrendo. Mas Jairo viu a tristeza dela? Não. Jesus conhecia o coração de Jairo? Sim. Jesus conhecia o coração daquela mulher? Sim. Por isso que a gente não pode olhar para o próximo, a gente tem que olhar para ele. E no caminhar com Cristo, a Bíblia conta, vocês estão lendo aí, que a multidão comprime e aquela mulher toca em Jesus e Jesus para. E ele pergunta: quem me tocou? E os discípulos falam: Jesus, tem muita gente aqui. Como que dá para saber quem tocou? E aquela mulher sabia, porque na hora o fluxo dela secou. E ela fala: eu te toquei, mestre. Agora, olha que interessante, aquela mulher ela não poderia sair de casa porque ela era impura. Uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém. Então, ela sabia que, de acordo com os olhos naturais, o que ela estava fazendo era errado. Mas ela para de seguir uma regra do homem
e segue a Cristo. Vocês estão me entendendo, gente? Vai chegar um momento na nossa sociedade que a gente vai ter que desobedecer a ordem. Vocês estão preparados? Sim? Ou a gente segue a Cristo, ou a gente segue Lula. Turma, não dá. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão comigo, né? Bora. Então, ele está ali, e ele olha, e ela fala assim, não, existem regras, mas eu sigo a Cristo. Quando ela toca em Jesus, o fluxo dela para. Jairo, tá? Imagina Jairo. Tipo, Jesus, eu te trouxe de lá. Essa mulher só está te tocando porque eu trouxe você até aqui. E agora ela foi curada. Só que, para piorar a situação, o que acontece? Olha aqui. Ele volta lá para o versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada, versículo 33, e tremendo, côncia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, versículo 34, né? Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jairo acabou de ver um milagre acontecendo na frente dele. Aí, versículo 35 diz, falava ele ainda, ou seja, Jesus ainda estava falando com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga que disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Gente, Jairo tinha acabado de ver uma mulher sendo curada. E chega as pessoas da casa dele, as pessoas próximas a ele, e falam, olha, tua filha morreu, para de seguir Jesus. A tua vida está indo de mal a pior, chega. Depois que você conheceu a Cristo, e na tua caminhada com Jesus, só veio acontecendo coisas de mal a pior. A vida de todo mundo melhora, menos a tua. Isso acontece ou não? E ali naquele momento, Jesus olha para Jairo, o que Jesus fala para Jairo? E aí o versículo 36 diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, o quê? Não temas, crê somente. Então imagina aqui, Jairo está vendo uma mulher sendo curada, Jesus parou para curar uma mulher. E está uma briga na mente de Jairo, se Jesus não tivesse parado, talvez minha filha fosse salva. E vem o povo e fala assim, olha, para de importunar o mestre, tua filha já morreu. E a Bíblia diz que Jesus simplesmente não liga para o que aquele povo está falando. Olha para Jairo e fala, Jairo, olha aqui para mim. Olha o que eu acabei de fazer. Não tenha medo, crê somente. Por quê? Qual é a maior arma contra a fé? Fala comigo, medo. O medo é a maior arma contra a fé. Porque a partir do momento que você começa a ter medo, a tua fé começa a diminuir. E na nossa caminhada com Jesus, a gente vai ver pessoas tendo curas que a gente precisa, romperes que a gente quer, e o diabo vai vir na nossa mente e falar assim, por que você está seguindo o mestre? Para! A tua vida está indo de mal a pior. E Jesus está olhando para a gente e falando assim, olha, para! Olha aqui, é o mesmo, sou eu mesmo, o mesmo que está fazendo essa pessoa prosperar, o mesmo que está fazendo essa pessoa ser curada, o mesmo que está fazendo essa pessoa caminhar diferente, é o mesmo que está com você, só crê, não tenha medo. E se a gente quer levantar crianças fortes e posicionadas, se a gente quer ser um bom guerreiro, a gente vai ter que abrir mão do medo. E começar a olhar para Jesus. O diabo, ele vai fazer de tudo para que você olhe e fale assim, mas Jesus, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, essa pessoa acabou de chegar e já foi curada. Eu estou tantos anos tentando engravidar, essa mulher acabou de chegar e já está grávida. E Jesus está falando, olha por outra perspectiva. Se eu estou fazendo com ela, você tem que olhar e falar assim, glória a Deus. Eu estou vendo tantos romperes acontecendo ao meu lado. Eu estou vendo o Senhor fazendo tanto ao meu lado. A minha hora vai chegar. Eu só preciso continuar caminhando com Cristo. E a Bíblia diz que Jesus continua indo com Jairo, mesmo com tudo aquilo que tinham falado. E quando ele chega em casa, o que acontece? As pessoas já estão chorando pela filha morta. As pessoas já estão ali lamentando a perda de Jairo. No nosso caminhar com Cristo, muitas vezes as pessoas vão falar, olha, não adianta você lutar pelo teu casamento, já era. Esquece, isso daqui já morreu. Não adianta você orar por um filho que abandonou a fé, esquece. Ele não vai voltar. E a Bíblia diz que Jesus pega Pedro,
Tiago e João. Ele pegou Judas, o traidor? Não. Judas, o traidor, entrou no quarto de Jairo? Não. Quem que entrou no quarto de Jairo? Pedro, Tiago e João. Vamos ler aqui, ó. Olha que interessante. 37, né? Estavam chorando, 37, Jesus disse: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O que aconteceu com as pessoas? Riram dele. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai, a mãe da criança, e vieram com ele e entrou onde estava. Eu fico imaginando aquele caminhar de Jesus com Pedro, Tiago e João e Jairo. Porque a Bíblia fala que Jesus pegou Pedro, Tiago, João e Jairo e foram para casa. Pedro assim: Jairo, fica tranquilo, a gente acabou de ver ele ressuscitando. Tá de boa. A gente vê ele multiplicar um monte de coisa. Você acabou de ver a mulher lá sendo curada. Fica tranquilo, tá com Jesus? Tá tranquilo. Só vamos lá junto. Jesus não trouxe para perto de Jairo pessoas que não tinham fé. Jesus trouxe para perto de Jairo as pessoas que tinham muita fé. Então, no nosso caminhar com Cristo, nos nossos momentos de dores, a gente tem que agir em fé e a gente tem que trazer para perto pessoas que tenham fé. A gente está numa igreja e na igreja você vai ter Judas também, gente, tem. Na igreja a gente vai ter pessoas que estão bem próximas de Cristo, tem pessoas que vão estar mais distantes de Cristo, por isso que a gente precisa discernir quem a gente vai trazer para perto. E Jesus, ele traz Pedro, Tiago e João para perto. E eles entram naquele quarto, Jesus fecha a porta. E somente Jairo, sua mulher, Pedro, Tiago e João, veem o milagre acontecendo. Então, quando a gente entende a importância de agir em fé, a gente entende também a importância de discernir as pessoas ao nosso redor. O que a gente não pode, ser, a gente não pode ser aqueles que riem. Na nossa caminhada com Cristo, uma hora a gente pode ser o Jairo. Às vezes a gente vai ser Jairo no momento de desespero. Uma hora a gente pode ser Pedro, Tiago e João. Alguém que vai estar caminhando junto com uma pessoa que está precisando de um milagre e falar assim: olha, eu vi Deus fazer, Deus fez na minha vida. Eu já vi Deus operar na vida dos meus irmãos, eu já vi Deus operar na vida do pastor, da pastora, da amiga. Tá tudo bem, ele já fez, ele vai fazer de novo. Então a gente pode ser Pedro, Tiago e João, mas a gente nunca pode ser aqueles que riem. A gente nunca pode ser aqueles que vão duvidar. Ou aqueles que vão estar sempre trazendo as más notícias. Faz sentido, gente? Porque ou a gente vai ser usado para aumentar a fé, ou a gente vai ser usado para destruir fé. E eu sei que ninguém aqui quer ser usado para diminuir fé de ninguém. Por isso, se você não tem algo bom para falar, fique de boca fechada. Mas se você for falar, injete fé nas pessoas. Leve essas pessoas a agirem em fé. Então, o primeiro ponto é o quê? Agir em fé. Fala comigo, agir em fé. E hoje à noite, eu sei que o Senhor está aí te cutucando para situações na tua vida que você tem que parar de olhar no natural e começar a agir em fé. O Senhor vai te cutucar essa semana para ser Pedro, Tiago e João para a vida de alguém. O Senhor vai te cutucar essa semana para ser Jesus Cristo entrando no quarto de alguém e orando para o milagre acontecer. Porque nós somos chamados para sermos imagem e semelhança de Cristo. Então, quando a gente entende a importância de agir em fé, a gente vai mudar a nossa percepção do nosso andar. Mas não basta somente agir em fé. Fala comigo, liberdade. Então, eu preciso dar liberdade ao Espírito Santo agir. Então, na nossa caminhada com Cristo, quando nós estamos realmente ali discipulando as nossas crianças, a gente precisa dar liberdade para que elas tenham encontros com o Senhor, para que elas experimentem o sobrenatural com o Senhor. Então, quando a gente lê aqui Hebreus 12:2, que ele fala, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado diante do trono de Deus. 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem.
Então, quando a gente olha para o Senhor, a gente vai ter essa liberdade de caminhar com Cristo sem desanimar. Imagina se Jairo não parasse para ouvir a voz do Senhor. E quem fala conosco hoje é o Espírito Santo. Imagina se no meio da caminhada está chegando em casa e a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo e começa a ouvir a voz dos outros. A gente está a 3 passos de um milagre e a gente simplesmente abandona a Cristo. Por isso que a gente tem que dar liberdade ao Espírito para que Ele tome conta da nossa vida. E quando a gente entende sobre liberdade e ser cheio do Espírito Santo, a gente vai para Ezequiel 47, né? Que Ezequiel 47 ele fala sobre um rio que flui do trono. E o Espírito Santo ele é representado sobre esse rio. E Ezequiel 47 diz que tem um rio e ele está com um cajado e no caminhar as águas estão aonde? Nos tornozelos. Vocês concordam comigo que uma água no tornozelo você escolhe para onde você vai? A água não te impede de nada. É aquela pessoa que está no comecinho da caminhada com Cristo. É o novo convertido, ele está começando a andar com Cristo. Mas aí ele continua a sua caminhada para frente. A armadura do Espírito não tem cobertura para as costas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Ele só tem cobertura para frente. Porque, meus irmãos, você não foi chamado para andar para trás. E nem é caranguejo para andar de lado. Você foi chamado para andar para frente. Na caminhada com Cristo, sendo cheio pelo Espírito Santo. Então, a água ela começa a subir, primeiro está no tornozelo, depois está no joelho, depois está aqui no lombo, depois está nos ombros. Uma água no ombro, você já não escolhe mais para onde você vai, é a água que te leva. Então, a gente tem que dar tanta liberdade para o Espírito Santo e ser tão cheio para o Espírito Santo ao ponto de não mais a gente decidir, mas para Ele poder nos conduzir. A gente está tão cheio que vai fluir de nós o quê? Rios de águas vivas. Quando Pedro, Tiago e João estavam andando com Jairo, da boca deles fluía o quê? Rios de águas vivas. E era aquele rio e essa água que tem que sair de dentro da gente, que vai levar fé para as pessoas. E quanto mais você fala dos milagres do Senhor, quanto mais você fala daquilo que o Senhor está fazendo, quanto mais você fala da tua espera, da tua fé, aquele rio está subindo na vida das pessoas. Você já conversou com uma irmã cheia de fé? Ela conversa com você 5 minutos e você já sai assim, é isso, ninguém me para. Porque ela te encheu. Aquilo que estava dentro dela flui de tal maneira que te enche. Por que às vezes a gente vem para a igreja e a gente sai queimando por Jesus? A gente sai cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque aqui tem um rio que flui e está lavando tudo, está te enchendo. Só que quando você sai daqui, se tua caminhada com Cristo for uma água no tornozelo, você não vai estar experimentando aquilo que você viveu na igreja. Você precisa pagar o preço de caminhar com Cristo ao ponto de você também ser um rio que flui. Por isso que é importante a gente ser focado e determinado nas disciplinas espirituais dos nossos filhos. Ensinar os nossos filhos, compartilhar a nossa fé. Dar liberdade para o Espírito Santo. Então, eu trouxe os nossos livros e um desses livros é o Criança com C, que a gente fala sobre os 5 Cs. É esse daqui. Eu nem terminei mostrando os livros, né? Mas eles estão todos lá atrás. Esse livro, Criança com C, a gente fala sobre os 5 Cs do Ministério Infantil ou os 5 Cs dos pais, que tem aqui os pais intencionais. Que é o quê? Entender o nosso chamado. Conectar-se com as crianças e conectá-las com o Pai. Esse é o nosso papel. Compartilhar fé. Você não foi chamado somente para contar histórias bíblicas, você foi chamado para compartilhar o Deus das histórias bíblicas. Compartilhar as tuas histórias, para que essa criança ela possa ser desenvolta na fé. E corrigir não só comportamento, mas corrigir coração. Corrigir chamado, propósito e identidade. E capacitar essa criança, os nossos filhos ou os nossos discípulos, a viverem e manifestarem o reino. Quando Jesus está ali compartilhando com Jairo a história daquela mulher, será que Jesus não sabia? Lógico, ele é Deus, ele é onisciente. Então ele sabia que Jairo precisava compartilhar aquela história para que ele fosse cheio de fé. E Jesus ali corrige o coração de Jairo falando assim, você não vive pelo medo, você vive pela fé.
Crê somente. Você só precisa de fé e continuar me convidando a caminhar com você. Porque se você perde a fé, você não vai querer mais que eu ande com você. Então, fica comigo e mantenha a tua fé. E ali o Senhor capacita Jairo a dar passos de fé. Eu sei que todo mundo aqui quer viver milagres. É incrível a gente viver milagres. Mas para a gente viver milagres, a gente tem que andar em fé. Porque o milagre ele só vem quando o natural não tem mais opção. E aí você precisa do sobrenatural. Aí vem o milagre. Agora, até chegar ao sobrenatural, você dá passos de fé. A gente brinca na nossa igreja que a gente não dá passos de fé, a gente dá espacates de fé. Então tem talvez algumas situações aqui que vocês estão dando espacates de fé, nem passos de fé mais. E a tendência é que as pessoas terminam rindo de você. Mas você não foi chamado para viver debaixo do medo, nem você foi chamado para viver preso. Você foi chamado para agir em fé e dar liberdade ao Espírito Santo agir. Amém, gente? O terceiro ponto que a gente vai falar é sobre verdade. Fala comigo, verdade. O mundo está cheio de mentira, o diabo trabalha com meias verdades, mas a gente foi chamado para viver debaixo da palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Quando a gente lê em 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você foi chamado para viver debaixo da obediência da palavra de Deus, da verdade da palavra. Um líder que chega para você e diz que a Bíblia precisa ser atualizada, você tem que parar de ouvir uma pessoa dessa. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia ela é a verdade. A Bíblia não contém a verdade, ela é a verdade. E os nossos filhos precisam entender que a Bíblia é um dos maiores milagres de Deus. Porque um livro que foi escrito em torno de 2000 anos, 40 autores e não ter nenhuma contradição é um milagre. Fala para a pessoa do seu lado, a Bíblia é um milagre. Vocês sabiam que para a probabilidade de uma profecia que foi dita 400 anos antes ser cumprida ali em Jesus, quando você pega as profecias de Isaías sendo cumpridas em Cristo, a probabilidade disso acontecer é como se a gente pegasse o estádio do Maracanã, enchesse ele de moedas de 10 centavos, jogasse uma moeda de 25 centavos e você colocasse sua mão e tirasse a moeda de 25 centavos. Essa é a chance. Então, a Bíblia é um milagre e o mundo vai ficar constantemente querendo trazer para os nossos filhos que a Bíblia é apenas um livro de conto. Ela não é a verdade, ela só contém a verdade. Por isso que no G52 a gente faz uma série com eles de cosmovisão. A gente estuda com eles Gênesis, detalhe por detalhe. A gente estuda com eles Charles Darwin. Como Charles Darwin é um mentiroso. Vocês sabiam que desde 1997, Charles Darwin foi tido pela ciência como o maior mentiroso da história? Vocês sabiam disso? Não, por quê? Porque foi roubado da gente conhecimento. Porque quem não tem conhecimento não consegue ter entendimento e não consegue agir em sabedoria. Mas chegou a hora, papai e mamãe, da gente se colocar nesse lugar de batalha. Existe uma guerra pela mente dos nossos filhos. A Bíblia é a verdade e tem como prová-la. A gente só precisa ter conhecimento. E o povo perece por falta de conhecimento. Então a gente precisa viver debaixo da verdade da palavra. Paulo fala em Colossenses 2,8, cuidado para que ninguém vos engane com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição do mundo, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Vocês tiveram aula de cosmovisão hoje, não foi? Tiveram uma palavra de cosmovisão. Então, quando Paulo está falando cuidado para que ninguém vos engane com as suas filosofias, Paulo está falando aqui de cosmovisão. Ele está falando, olha, você não foi feito para andar segundo a cosmovisão grega, mas como a cosmovisão de Cristo. Cuidado, tenham cuidado. Quando Paulo fala em Efésios 6,4, que eu falo que é o versículo dos adolescentes, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Aqui entra, e agora eu vou falar para os pais, uma filosofia diabólica, chamada positivismo.
que você não pode dizer não para os seus filhos. É uma filosofia humanista baseada em Piaget, no socioconstrutivismo, que não é de Deus, não é biblicamente embasado. Uma criança, ela é uma folha em branco? Não, uma criança, ela nasce em pecado. Ela tem iniquidade dentro dela. Vocês estão comigo, gente? E quando Efésios 6:4 fala, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ele não está falando, Paulo não está falando aqui de você deixar seu filho irado. Paulo fala em Efésios 2 sobre os filhos da ira. Paulo está falando, olha, antes vocês eram filhos da ira, agora vocês não são mais. E ali ele traz em Efésios 6:4 uma ordem, pais, não provoque. O que é provocar? É levar para, certo? Então Paulo está falando, não provoquem vossos filhos a ira. Mas, português, mas é uma conjunção adversativa. Lembra disso? Não, mas tudo bem, Mas é uma conjunção adversativa, ou seja, você vai fazer o oposto. O contrário. Então, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas vocês vão criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo está falando o seguinte, na Grécia, eles tinham os deuses gregos. E a cultura grega era ensinar as crianças a serem iguais aos deuses gregos, que era a palavra paideia. Fala comigo, paideia. Paideia é justamente essa palavra disciplina que Paulo está falando. Então, Paulo está falando, olha, vocês não vão criar os seus filhos na paideia grega, mas vocês vão criar os seus filhos na disciplina, ou seja, na paideia de quem? Do Senhor. Fazendo com que eles sejam parecidos com Cristo, com o Senhor. E ele fala essa palavra admoestação. Admoestação é conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Por que Paulo está falando isso? Porque na época de Paulo já tinha o panteísmo, Deus na natureza. Já existia yin yang, sabe? O bem no mal, o mal no bem. Já existia o que a gente chama de gnosticismo. Deus está na natureza. Ele não criou a natureza. E Paulo está falando, vocês vão criar os seus filhos na paideia do Senhor e ensinando para eles que existe sim, certo e errado, céu e inferno, bom e mal. Aí Paulo vem hoje, aqui na nossa igreja. Se ele tivesse hoje, ele ia falar, pais, não provoquem vossos filhos a se tornarem filhos da ira, a terem deuses na vida dele, porque Paulo também falou, né, que a ira de Deus vem sobre todo aquele que troca o Criador pela criatura, ou seja, idolatria. Paulo está falando, pais, não empurrem seus filhos para a ira, mas criem seus filhos na cultura do Senhor, não na cultura brasileira. Então não é porque na cultura brasileira toda criança tem TikTok, Instagram e YouTube que você vai dar. Não é porque na cultura brasileira as meninas se vestem iguais a prostitutas que você vai vestir tua filha. Não é porque na cultura brasileira existe erotização infantil que você vai erotizar tua criança. Posso falar mais? Não é porque na cultura brasileira é normal o adolescente namorar que você vai deixar teu adolescente namorar. Adolescentes, eu amo vocês. De acordo com a cultura do mundo, o namoro existe para defraudação, para você experimentar o corpo do outro, para você defraudar o outro, para você usar o outro. Na Bíblia não tem namoro. Na Bíblia tem casamento, aliança, propósito. Então não é porque o mundo inteiro está permitindo que a gente vai permitir. Agora, os nossos filhos precisam ter conhecimento para que eles tenham entendimento e comecem a agir em sabedoria. Faz sentido, gente? Eu sei que existe uma briga muito grande, cultural, empurrando os nossos filhos para um lugar. Só que você não é um pamonha, você é um guerreiro. A gente não é uma geleia que sai se moldando em todo lugar. Nós somos guerreiros, fortes e posicionados, que amam tanto os nossos filhos, que a gente fala para os nossos filhos, eu te amo demais para dizer sim. A gente já teve que falar isso várias vezes para os nossos filhos. Te amo demais para dizer sim.
E eu lembro que quando o Mateus ele era menor, ele não entendia tão bem, ele ficava chateado e a gente falava: Mateuzinho, você pode chorar. É errado chorar? Não é errado chorar. Você pode chorar, mas a gente te ama demais para te permitir ter rede social, para a gente te permitir ter um celular que vai ser uma arma na tua mão. É muito amor ter que dizer não. É muito mais fácil dizer sim. Só que hoje, aos 16 anos que ele tem, ele consegue olhar para a gente e falar: mamãe, papai, obrigada. Hoje demora muito. E eu sei que tem coisas agora com ele com 16 anos que ele ainda não entende. Demora muito para nos tornarmos amigos dos nossos filhos. Você precisa ser pai e mãe. Deus não chamou você para ser amigo dos seus filhos. Deus te chamou para ser pai e mãe deles. Eles vão ter muitos amigos. E nós seremos amigos dos nossos filhos quando, gente? Quando eles tiverem seus filhos. Quer mimar seus netos? Crie seus filhos. Quer criar os teus netos? Mime os seus filhos. Essa é a verdade. E a gente precisa viver debaixo da verdade. A geração da educação positiva vai criar netos. Escuta o que eu estou falando. Porque não estão criando filhos, estão mimando filhos. Então, como pais e mães cristãs, né, como vivendo o cristianismo na sua verdade absoluta, a gente precisa estabelecer a verdade do Senhor, primeiro nas nossas vidas, para depois na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensinar a criança o caminho, é ensinar no caminho. Então, quando a gente entende que é ensinar no caminho, os nossos filhos vão refletir o caminho que nós estamos andando. Eu posso ensinar a buscar em primeiro lugar o Senhor, mas se eu estou buscando em primeiro lugar o dinheiro, eles vão aprender a buscar em primeiro lugar o dinheiro. Eu posso ensinar a minha filha a lutar pela pureza, mas se eu me visto indecente, ela vai aprender a viver uma vida indecente e imoral. Eu posso falar para os meus filhos que eles não podem sair da boca dele nenhuma palavra torpe, mas se sai da minha boca a palavra torpe, eles vão aprender a falar palavras torpes, porque é uma promessa. Ensina no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E não é o caminho que quer andar, e aí a gente desconstrói o socioconstrutivismo. Você não ensina a criança no caminho que ela quer, é no caminho que ela deve. Ah, minha filha não quer ir para a igreja. Oxi. E tem querer? É assim. É fácil, gente. Não é difícil. Difícil é a educação positiva. Você fala, quer isso, quer isso, quer isso. Meu filho, coloque. E bora. Porque você foi chamado para andar no caminho que deve. E não o caminho que quer. Vocês estão entendendo, gente? O mundo complica o que Deus facilitou. Então, como pais, a gente precisa viver debaixo da verdade. E a verdade da palavra diz: pregai o evangelho a toda criatura. Os nossos filhos precisam ter um novo nascimento. Meu medo é Jesus Cristo voltar, a igreja adulta subir e as crianças ficarem porque estavam pintando Davi e Golias. E não tiveram novo nascimento. Não foi pregado para elas o novo nascimento. Os pais subirem e as crianças ficarem porque o papai e a mamãe só deram um livrinho de história bíblica e nunca pregou o evangelho para essas crianças. E por isso vem o último, que é o O, te obedecer. Você não foi chamado para fazer o que você quer. Você foi chamado para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E Deus requer da gente uma obediência imediata, não uma obediência permissiva. Deus tem vontade perfeita, mas Ele também permite determinadas coisas na nossa vida. Sim ou não, gente? Quando a gente vê a história de Ló, a mulher de Ló, o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Lembram dessa história? A Bíblia conta que os anjos eles vão até a casa de Ló e falam para Ló, sai e vai para o monte. E Ló fala, não, deixa a gente ir para a cidade. Qual que era a vontade perfeita do Senhor? Fala comigo, um monte. Mas aí o Senhor permite que
que Ló vá para a cidade. E quando ele chega na cidade, a sua mulher olha para trás e o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. E a Bíblia conta que Ló, depois de ter recebido a permissão, ele vai para o monte de novo. Ele volta para a vontade perfeita de Deus. Só que aí tem uma consequência. Ló não tem mais a sua esposa. E aí as suas filhas dormem com Ló. E nasce aí os moabitas e os amonitas, os grandes inimigos de Israel. Uma mãe que não se posiciona em obediência para o Senhor, termina trazendo maldição para os seus filhos. Mamães e papais, nós precisamos ter esse lugar de obediência radical, para que os nossos filhos não sofram as consequências da nossa desobediência. Ah, meu Deus do céu, pastor, e agora? Estou frita, já desobedeci, meus filhos agora estão na maldição, né? Calma. Deus, ele é um Deus de misericórdia e graça, certo? As filhas de Ló, os netos de Ló, eles nasceram debaixo de maldição. Uma mulher chamada Ruth. Ruth era moabita. E Ruth se torna viúva. E ela segue com Noemi para onde? Para dentro do povo de Israel. E a Bíblia diz que vem um homem resgatador, Boaz, que dá para Ruth uma nova identidade. Quem é Boaz? Boaz é Jesus. Aquele que nos resgata e nos dá uma nova história. Antes estávamos debaixo de maldição, mas agora estamos debaixo de bênção e restauração. Então, somente através de Jesus que a nossa história pode ser restaurada, que a nossa história pode ser refeita. E eu acho lindo isso, porque Ruth casa com Boaz. Mas quem é a sogra de Ruth agora? Quem é a mãe de Boaz? Raabe, a prostituta. Raabe, aquela mulher que não merecia estar no meio do povo de Israel. Mas porque Raabe escolhe olhar para o Senhor e temer a Deus, Raabe salva toda a sua família. E Raabe tem um encontro com Josué. E Josué, a Bíblia diz lá em Josué 4, que Josué tira Raabe do meio de Jericó. Diz que os servos de Josué, né, quando você lê a história de Raabe, os servos de Josué tiram Raabe de Jericó e levam ela para fora do acampamento, porque ela era uma prostituta. Havia um rótulo em Raabe, havia uma história de desgraça e maldição na vida de Raabe, mas Raabe escolheu mudar a história dela olhando para Deus. E Josué pega Raabe e coloca no meio do povo. Qual que é a palavra para Josué no Novo Testamento? Fala comigo, Yeshua. Yeshua é Josué. É a mesma palavra. Josué é a mesma palavra de Yeshua. Quem é Yeshua, gente? Jesus. Por isso que Moisés leva o povo até a terra prometida com um cajado. Mas Josué e Yeshua é aquele que coloca o povo dentro da terra prometida. É Yeshua que nos dá uma história nova. É Yeshua que vai nos ajudar a levar os nossos filhos para o alvo. Quando a gente entende agir em fé, quando a gente entende a importância de dar liberdade ao Espírito Santo, quando a gente entende a importância de viver a verdade. E a verdade, ela vem pela palavra, vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente tem que parar para ouvir. Jairo precisou parar para ouvir Jesus. Para ouvir a verdade do não temas, crê somente. E aí ele obedeceu. Ele continuou caminhando com Cristo. Papais e mamães, líderes de ministério infantil, pessoas que trabalham com crianças. Se a gente não viver e não seguir ao alvo, os nossos filhos não vão. Se a gente não se comportar como verdadeiros guerreiros que afiam suas flechas no temor do Senhor, agindo em fé, dando liberdade ao Espírito Santo, vivendo a verdade e obedecendo imediatamente, os nossos filhos não vão conseguir aprender isso. Mas talvez aqui tenham pessoas que já falaram, pastora, já passou, eu já errei demais com os meus filhos. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã.
E a palavra também diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Talvez hoje para você seja esse momento de se colocar em Cristo e falar, as coisas antigas se passaram. Senhor, me dá uma história nova. Não tem como a gente mudar o passado, mas tem como a gente escrever um novo presente para construir um novo futuro. Por isso agora eu quero te convidar a ficar de pé.